vamos lá. E esse processo de divórcio, com um dos dois tendo esse transtorno de personalidade narcisista, né? É muito difícil. Eu participei de alguns processos onde eu era psicóloga da vítima e participei de alguns onde eu era psicóloga do casal, né, para mediar essa situação. É muito complicado, né, Ana? Não, é complicado. Antigamente, antes de eu, Ana, né, conhecer a fundo essa história, venho conhecendo depois que comecei a estudar questões do relacionamento abusivo, né, que vem dando uma grande crescida, violência doméstica, né? Vem depois que foi tipificado feminicídio, tudo que a gente tem o diagnóstico desses casos, é que eu comecei a estudar a questão da pessoa manipuladora e o manipulador e o narcisista, né? Existe aquele que é simplesmente um manipulador que faz o relacionamento, mas tem aquele também com característica. Depois você até fala, conta para mim, se todo manipulador é narcisista e se todo porque todo narcisista com certeza ele é manipulador. Então a gente precisa aí também ter uma diferença, né, sobre este perfil, se a pessoa, né, narcisista, ela é manipuladora, e se todo manipulador. Então aí que depois assim de começar a estudar é que a gente começa, né, que eu comecei a perceber dentro dos processos de divórcio, a classificar essa situação. Por quê? O porquê que é bom a gente conhecer esse tipo de perfil, né? A gente entender que a pessoa boa noite, Celso, um advogado, um amigo meu. Por que você começa a estudar? Por que é importante para a gente saber disso? Porque você sabe com quem você está lidando no outro processo. E em qual situação? A gente percebe que a pessoa não tem parada. Então, é aquela coisa que você resolve um processo, ela cria o outro, aí ela... Então, vamos lá. Tem o divórcio, resolve o divórcio. Tem o processo de guarda, resolve a guarda. Tem os alimentos, resolve a guarda. Aí ela entra com uma revisional de alimentos. Aí ela entra com uma execução. Aí ela entra com uma revisional de guarda. Aí ela vai discutir partilha. Aí ela inferniza por causa de não sei o quê. Então, é aquela pessoa que pouquíssimo tempo tem muitos processos. Ela conhece e ela deixa de ter aquele relacionamento no dia a dia, porque às vezes a vítima foi embora, ok? Porque saiu, divorciou, mas ela permanece dentro do relacionamento, ela permanece fomentando essas situações através de diversos processos, porque assim ela tem a outra pessoa controlada, assim ela tem a outra pessoa sob vigia. Ela fica sabendo, às vezes a vítima se blinda, né, de todas as maneiras. Excluiu de rede social, excluiu de WhatsApp, não tem. Mas ela vai e cria, né, toda uma situação para saber dessa pessoa constantemente. Então, ela não tem essa parada. E outra coisa, ela traz para dentro do processo provas e acusações, muitas vezes, extremamente desleal. Para quê? Para sair vencedora, porque ela não admite de nenhuma maneira, de nenhum tipo, né? Não é cabível dentro dela a situação de sair perdedora. Então, e o cliente narcisista, para a gente, independente que seja, muitas vezes ele só se demonstra depois, né? Ele dá muito trabalho para a gente, advogado, porque é o cara que simplesmente enfia o dedo no meu nariz quanto advogada e fala, ou você faz assim ou você faz assim, entendeu? Então, ele é o alecrim dourado no campo que nasceu sem ser semeado. Para quê? Para que ele seja, né, aquela pessoa principal. Então, ele não aceita que o juiz tenha uma decisão, ele não aceita que o promotor pense diferente dele, ele não aceita perder naquele processo, o que nem sempre é uma perda, né? Acordo, então, é impossível sair. Então, eu estou até acompanhando uma vítima, né, de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, que está nesse processo de divórcio, e aí eles têm uma advogada só, cuidando do caso, né, para os dois. E aí a advogada tenta mediar e tentar o justo, né? Então tem coisas que ele fala, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E a advogada fala, olha, o Ministério Público não aceita isso. Não adianta nem você propor, você está propondo coisas que são descabidas.
né? A sua ex-esposa tem direitos. Não tem como você ser favorecido em tudo e ela em nada. Vocês têm uma vida juntos, vocês construíram um patrimônio juntos, vocês têm filhos juntos. Você tem sim que pagar pensão para as crianças, porque ele não queria, né? Então ele queria pegar que ela levasse as crianças na mãe dele para comer, porque mora em casas vizinhas, entendeu? Para ele não ter que dar dinheiro para ela. Não, as crianças almoçam na casa da minha mãe e ela não precisa receber nada. Então, como a gente sabe que todo narcisista, ele é manipulador, ele é abusador, né? Diante dessa situação, a gente sabe, ele faz uma das coisas que ele tem, né? Dos perfis, né? Dependendo da situação, é o controle financeiro. Então, aqui a gente tem, né? Uma confusão, por isso que eu te falei, né? Uma confusão entre a pessoa do manipulador, do relacionamento abusivo com o narcisista, né? O narcisista é aquele e ele faz, né? Porque ele não pode admitir que o outro seja melhor que ele, né? Muitas vezes, um dos grandes casos, né? E até dentro também do relacionamento abusivo, que eu acho que, como a gente tem falado, dá meio que uma confusão ali. O que acontece? Ele não admite perder. E muitas vezes o divórcio se dá por um ciúmes absurdo, de coisas que ele cria na cabeça. Então, o perfil narcisista é bem complicado. Fala pra gente, Lari, 5 características de uma pessoa narcisista, por exemplo, pra gente ver se as pessoas, um diagnóstico, você consegue? Consigo. A manipulação é clássica, né? Então, manipulação. Eles querem toda a atenção para eles. Eles se julgam especiais, né? Eles se julgam pessoas diferentes de todas as outras da sociedade. Então, por exemplo, num processo de divórcio, ele acha que o juiz vai favorecer, porque ele aparece lá bem vestido, porque ele conhece X, Y, Z pessoas, porque ele tem um emprego na multinacional tal, né? Então, eles se acham acima da sociedade, né? E assim, tudo tem que favorecer a eles. Se não favorece, se é o justo, para eles é o injusto, né? Se é algo, por exemplo, que está, né, sendo bom para ambas as partes, para ele considera injusto. E ele tenta manipular também as pessoas que estão em volta. Né? Então, isso que você falou das provas desleais, isso acontece muito. Dele filmar a esposa enquanto ela está reagindo a um ataque dele. Só que o ataque dele ele não mostra, ele mostra a reação dela, ou chorando, ou gritando, ou tentando bater nele. Né? Mas o que foi feito para que ela chegasse nesse extremo emocional, ele não mostra. E aí é uma característica assim, muito forte da manipulação. Né? E assim, aquela humilhação, né? Eles gostam de humilhar, eles querem ver a vítima humilhada. Então, por exemplo, num processo de divórcio, que a mulher não tinha como provar muita coisa dele, que tinha coisa em nome de outras pessoas. O cara fez uma coisa assim, Ana, muito bem montada, que por mais que os advogados estejam acostumados a lidar com isso, pessoas escondendo bens, pessoas escondendo dinheiro, né, era algo que não era achado. No processo, ela me explicava que não aparecia, ninguém achava dinheiro, ninguém achava bem dele, ninguém achava nada. Né? E aí, com muito custo, ela foi conseguindo algumas coisas, mas assim, ela teve que se colocar numa posição onde ele havia muito humilhado. E aí, a gente fazia uma coisa assim, de uma pessoa por quem ele queria que a pessoa tivesse uma imagem boa dele, a pessoa falava, olha, mas você é um cara tão bom, né? Por que você, então, não abre mão disso? Isso aqui para você não é nada, você tem um patrimônio tão bom. Né? Isso aqui para você não... abre mão, entrega para ela esse apartamento, um apartamentinho, 2 dormitórios, tal. Abre mão para ela, você é um cara bom. Porque aí o que acontece? Você tem que inflar o ego dele para que essa mulher consiga, pelo menos, uma dignidade para viver depois do divórcio. Você tem que mostrar... Então, é uma coisa que a gente vai... Ana, a gente vai manipulando dessa forma a situação também. Não, o que você tem? Ele tem que sentir que se ele cedeu, é porque ele é o bom, ele é o melhor, né? E essa questão de provas, essas questões, por exemplo,
pôr o dinheiro. Ele se acha normalmente, né? Ele, quando eu digo, ele, o narcisista, que pode ser mulher, eu tenho um caso muito clássico, Sim, pode ser né? mulher. Da mulher ser narcisista nesse caso. O que acontece? Ele acha, né, que ele é melhor, né, do que a vítima. Então, ele se acha, o narcisista se acha mais inteligente, entendeu? Ele se acha o mais esperto dentro dessa situação. Então, o que eu vou fazer? Vou esconder patrimônio, entendeu? Ninguém vai E é achar. isso que o Celso está falando, ó, é alimentar o ego dele. É o que o Celso está falando, é aumentar o ego dele para que ele ache que se ele está fazendo aquilo é caridade. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, está caindo muito por terra, principalmente a questão da manipulação, que nem você falou. O cara leva ela no limite, principalmente dentro de um relacionamento abusivo, né? Que o narcisista faz, né? Relacionamento abusivo é clássico. A gente não sabe se todo manipulador é narcisista, às vezes tem ali, eu acho que dá uma diferença, mas todo narcisista tem. Ele leva ela ao extremo, ele provoca aquela crise de nervos, porque a pessoa vem aguentando. Quando a pessoa não aguenta mais, ela tem aquela explosão e é onde ele filma para falar que ela é louca e ele quer a guarda. Ele não quer a guarda porque ele acha que é o melhor para as crianças, ele quer a guarda como se as crianças fossem o troféu da história. Então é muito complicado. E uma das coisas que a gente tem que começar a perceber é que agora, a questão da violência doméstica, tipificada no Código Penal, a partir de stalking, né, que é o 147A, né, que é o crime de perseguição, a partir do feminicídio, instalada varas de violências domésticas dentro dos fóruns, a simples alegação da vítima já é o suficiente para se conseguir medida protetiva em caso de violência e também para que haver o afastamento, inclusive em relação aos filhos. Ana, mas às vezes ela não tem prova. Mas é justamente nisso, Larissa, baseado nessa questão de falta de provas, que a simples palavra da vítima, e aí a gente precisa tomar cuidado na esfera ao contrário, que foi até minha live de 2 semanas atrás, mas a simples palavra da vítima é feito. E eu peguei hoje uma decisão de 11 folhas, para você ver. Hoje estamos na terça-feira, ok? Esse processo correu, essa situação correu no sábado à noite, a vítima fez o boletim de ocorrência, o BO, no domingo à tarde. Ontem cedo ele já foi intimado a respeito, ou seja, o processo correu em menos de 24 com uma decisão de 11 folhas. E ali está dizendo que a simples palavra é válida, por quê? Né? Isso tudo para trazer a fundamentação. Por que é válida? Porque normalmente ela corre no silêncio. A vítima não tem como provar, a vítima está na mão dele, a vítima está na intimidade. O casal que vê, né? O casal que vê isso de fora, muitas vezes vê esse casal de fora, acha que o mundo é perfeito e ninguém sabe, entendeu? Então é bem isto, tá? Que é o que porque na frente das pessoas ele não faz, né? Então não tem testemunha. Eu sempre falo, eu tinha uma época, no começo, eu tenho 25 anos de carreira. Eu falo assim, no começo ele falava assim, ele vai te matar. Eu falava, vai nada. Isso daí é da boca para fora, não vai acontecer nada. Hoje, eu não penso 2 vezes. Eu jamais falaria isso para uma vítima, entendeu? A gente nunca sabe o efeito de que essa pessoa, do que acontece. A gente nunca sabe se essa pessoa tem arma guardada. E acaba atemorizando, porque é um medo psicológico. E quando você se dá conta de que você está dentro de um relacionamento abusivo, com uma ameaça, e que a pessoa, por ego, entendeu? Ela é capaz de tudo. Então, você vai ficar falando para a pessoa, não vou... Você vai pensar se a pessoa vai mesmo fazer isso. Eu, hoje, falo assim, eu não pagaria para ver. Essa é a grande frase. Não dá. Não dá para pagar para ver. Né? A gente não tem noção do que as pessoas podem fazer. Né? Mesmo aquele narcisista, porque as vítimas têm muito isso, sabe, Ana? De que, não, ele é abusivo, tá, mas me matar não vai. Não, mas nunca me bateu. Não dá para saber. A gente não pode contar com isso. Né? Não pode contar com isso como certo. Então, é uma situação muito complicada que a gente precisa garantir essa vítima de todas as formas. Né? E principalmente porque, Ana, é um processo que a autoestima, a confiança, a segurança, a autossegurança, vai tudo por água abaixo.
né? Porque até chegar nesse processo de divórcio, aconteceram muitos abusos, muita humilhação, né? Acontece muita coisa até chegar a isso. Em alguns casos, nem é a vítima que quer se divorciar, é o narcisista porque achou outra vítima. Muitas vezes, porque eles não ficam Ele já sozinhos, Ana. sugou, São né? Ele já pessoas. sugou tudo que ela tinha. É, Ele pega exato. aquela flor linda, ele mata aquela flor e aí ela não serve mais, ele joga, né? O narcisista, ele Descarta, precisa. E se descarta. você pegar, todos são de vítimas constantes. Então, normalmente, comecem a observar, tá? Uma das coisas que vocês têm que começar a observar. Eu não sei, Larissa, posso estar falando coisas erradas, mas começa a perceber quantos relacionamentos essa pessoa teve antes. Até oficiais Ah, mesmo. vai. Não, vai. Entendeu? Vai. É a pessoa que casou várias vezes. Eu vou falar isso, mas foram 2 casamentos e uma união estável. Mas não assim, entendeu? E aí, quando você passa, né? Por isso você começa a ficar assim. Mas o que acontece? Não é, eu tô falando da quantidade porque não é por isso, mas você começa a observar. E aí começa a perguntar, por que a pessoa está vivendo, por que te separou? Você vai ver que sempre a culpa aconteceu alguma coisa na culpa da outra pessoa. Sempre foi o outro. Sempre foi o outro. Eu sempre falo para as Ela mulheres que eu sempre é atendo. vagabunda, ela é Porque sempre ele vagabunda, tem ela é uma sempre ex-louca. louca. E o Louca. cara, e para vítima, o cara sempre era mole. Às vezes a própria a mulher narcisista acusa o cara de fazer abuso, entendeu? No espelho, né? Porque como eu Sim. coloquei, né, no nosso colocado, né? Porque para Narciso, o que não é espelho, né? Feio o que não é espelho. Então ela espelha naquele relacionamento o que ela viveu, entendeu? E aí você começa a procurar as características dessas pessoas. São pessoas normalmente sofreram abuso, né, desde criança. São pessoas que tiveram, né, foram a mãe ou o pai foram vítimas de relacionamento abusivo. São pessoas que tiveram um histórico familiar complicado, muitas vezes. Às vezes não, mas a grande maioria a gente parte desse pressuposto de que não é Mas é justificando. sim. Não é Não, justificando. tem uma explicação para isso. É a ferida narcísica que a gente chama. Né? Então, aconteceu algo no núcleo familiar daquela pessoa quando ela era criança, formou uma ferida narcísica. Às vezes, por exemplo, ela tinha uma mãe narcisista também, ou um pai narcisista, ou um abuso, ou, por exemplo, uma situação que aconteceu de violência na família dela, um pai que foi assassinado, por exemplo, ou um dos dois, ou pai ou mãe com um problema de alcoolismo, né, drogas. Então tem essa ferida narcísica. Isso sempre tem no narcisista. E aí, o que acontece, Ana? Tem essas questões também de insegurança, né, que vão formando na pessoa ao longo das experiências dela. Né? Complicado. É o que o Celso está falando, não dá. Que ele fala assim, a gente não sabe onde é o limite. Realmente, a grande questão, né? O manipulador, ele muitas vezes não sabe que ele faz e às vezes não sabe. O narcisista não Sabe aceita, sim, Ana. sabe? O manipulador sabe. E o narcisista também, muitas vezes, ele não vai admitir, né? Também, muito mais por Ele nunca essas admite, mas questões. ele sabe. E uma das grandes coisas, não, saber até sabe, mas uma das grandes coisas é que essas pessoas não têm, o que mais me assusta é a falta de limites a respeito de si e do outro. Ele passa por cima de todo mundo pelo aquilo que ele quer. E aí ele manipula a justiça. Aí, sabe o que a gente pega nesses processos de divórcio e de guarda? Por exemplo, na hora de fazer o estudo psicossocial. O que é? Lá na guarda para decidir quem tem melhores condições psicológicas. Não é? O narcisista pode ter dinheiro, ok? Mas a condição psicológica melhor é do outro, não importa, né? E aí o que faz? Vai fazer? Ele manipula. Ele tenta manipular a justiça. Eu tive um caso de uma italiana, o laudo psicossocial, Larissa, veio de 90 folhas. Uau. Quando eu li, eu levei tipo 2 dias para conseguir ler esse processo. Esse laudo, porque eu parava e me enjoava. A história era o seguinte: o pai era abusivo, mas a mãe era completamente. Então, você imagina um abusivo casado com uma narcisista, o que não dava? As crianças sofrendo no meio. Ele falando, né? E ela era minha cliente, e eles falando, e ele conta dentro do laudo a rede
que essa mulher manipulou e fez acreditar o mundo para se favorecer no processo. Inclusive eu, tá? Advogada escolada, de 20 anos de carreira, a manipulação que ela fazia. Ela pedia ajuda para um, ajuda para outro, ela tinha. Então, até eles colocavam isso dentro do processo, era louco, né? Você vendo, era colocar. Que ela tinha criado uma rede que os benefícios que ela tinha conseguido em volta eram muito melhor do que tudo do que a vida média. Ela tinha senha de Netflix em casa, ela tinha Wi-Fi pago por não sei quem, ela tinha carro, ela tinha motorista. Então, um amigo levava, o outro buscava, o outro dava comida, o outro fazia coisa. E ela passava os dias a tramar o que ela faria para conseguir o objetivo dela. Uma rede de apoio tão grande que se fosse monetizar, né? Isso daí ela tinha como se quase que uma renda de 10, 12 mil reais por mês. É complicado. Não, você fica chocado, né? Óbvio, teve como consequência do laudo meu pedido de renúncia no processo. Não dá, porque você acaba, né, sendo vítima e perdeu, quebrou o vínculo, né, de confiança, porque eu simplesmente estava, veio toda penalizada, né? Veio através de uma pessoa, não, Ana, ajuda, trabalhando de graça para a mulher que tinha uma rede de manipulação em volta. Como pode? Entendeu? Não, eles criam essa rede de manipulação. E às vezes, Ana, acontece o seguinte, por exemplo, o narcisista, ele tem alguns graus, né? Tem os mais perversos e os menos perversos. E às vezes casa um mais perverso com outro menos perverso. E aí tem os filhos. Pode ser. E aí esses filhos vão ser vítima dos dois. Entende? Esse complicado. laudo falava que não tinha condições nem o pai nem a mãe de ficar com as crianças. O psicólogo falando do fórum, se por mim, tirava e dava para adoção, entendeu? As crianças. Né? Óbvio que não ia acontecer. Mas, assim, por adaptação do país, as crianças acabaram saindo e indo embora. Né? Mas depois eu tive oportunidade de conversar com a juíza do caso, assim, quando eu já nem estava advogando, ela falou, gente, é um dos casos mais aberrantes que a gente teve dentro do fórum, sabe? De tamanha manipulação da coisa. Então, hereditário, sim. Tem um fator hereditário e tem um fator também que é do ambiente. Né? Então, tem a ferida narcísica, que ela acontece pelo ambiente, né? O ambiente violento, o ambiente doméstico violento quando a criança, né, é muito pequena ali na primeira infância, e tem um fator hereditário também. Eu acho que uma das características que mais eu acho complicada dentro de uma pessoa narcisista é a dissimulação. Porque o outro, né? E aí é o que dá o gaslight, né? Que é aquela coisa de você não ter noção de você achar que tá enlouquecendo. Eu vi um caso, um depoimento, não sei se você viu no Fantástico, quando eles explicaram o que é gaslight, que a moça falava que o cara trocava a chave de lugar. Então, vamos supor que ela põe em cima da mesa, que nem eu, põe em cima da mesa no potinho. Ele tirava, sem ela ver, e punha numa gaveta, sei lá da cozinha. E ela tinha certeza que tinha posto, ela começava a achar que ela estava louca. E que ela falava as coisas, ela começou a duvidar dela mesma. Até o dia que ela gravou a conversa e ela descobriu que ela estava certa e não ele. É absurdo. Então, o que eu acho que mais mata é essa dissimulação. Porque no começo, as pessoas são maravilhosas, né? No começo, as pessoas são, assim, encantadoras. E no final da história, né? Viram um pesadelo. Então. E aí estão perguntando aqui, né? Se tem cura, tem tratamento. O que acontece? Tem tratamento, mas não tem cura. Transtorno de personalidade não tem cura. Então, o transtorno narcisista, ele é um transtorno de personalidade. E aí, o que acontece? O tratamento seria para ele se adequar socialmente. Só que tem aí algumas questões. Primeiro, ele não se assume narcisista. E aí, mesmo que ele procure terapia por algum motivo e o psicólogo dê esse diagnóstico, o que acontece? Ele não vai concordar com o diagnóstico, ele vai romper com a terapia. Né? Porque ele não assume que ele tem esse transtorno de personalidade narcisista. É uma característica do transtorno.
né? Não, porque favorece a ele. Ele não acredita que precisa mudar, ele não acredita no diagnóstico, ele não acredita que ele aceita, precisaria, né, de um tratamento para isso, exatamente. Né? Então, é muito comum, Ana, por exemplo, assim, os casais, a mulher me procura, né? Ai, eu queria fazer terapia de casal, não sei o que e tal. Aí eu vou passando as informações, explico como funciona e tal. Não, sabe o que que é? É que, na verdade, o meu marido é que tem algumas dificuldades e tal, só que ele não aceita fazer terapia sozinho. E ele falou que de casal ele aceita. Por quê? Porque o narcisista gosta de fazer essa triangulação. Outra característica do narcisista. Ele quer jogar para a psicóloga que a doida é ela, né? Exato, ele quer convencer de que quem precisa de terapia é ela, quem precisa de tratamento é ela. Então, assim, por isso que não acontece o tratamento. Eles não assumem e não sentem que precisam. Né? E aí o tratamento não acontece. Mesmo que eles chegam na terapia por algum motivo, o tratamento não se conclui. E assim, Ana, eu já atendi algumas pessoas com transtorno de personalidade narcisista, e é isso. Nunca aconteceu da terapia funcionar do começo ao fim. Né? Recebe o diagnóstico, na metade, porque o casal volta. Quando chega na metade, geralmente é no começo. Ela acaba também, né, desistindo. E a grande questão, Larissa, que uma das coisas que a gente tem que trazer o como ficam, né, os filhos desse tipo de relacionamento. A gente, até questão de hereditário não tem, né? Mas a questão é que cresce naquele ambiente, crescem adolescentes inseguros e agressivos. Aí a criança começa a dar problema na escola, do nada, entendeu? Do nada a criança bateu no amigo, do nada a criança tem problemas de acompanhamento, de não aprendizado, e aí vem dizer, como assim, né? E aí, em vez desse cara e dessa mulher resolver falar assim, não, vamos ver, né? E a escola muitas vezes diagnostica, e aí tem aquela cheio de dedos para falar com esse pai e com essa mãe, porque não, né, não pode perder o aluno, aí não assume, aí a escola que não dá conta. Ou, às vezes, o que acontece é um massacre com aquela criança, né? Em cima daquele aprendizado, em cima daquela história, acaba fazendo, né, com que a criança se torne uma criança agressiva, mais insegura, e ali a gente começa o ciclo, e aí essa criança vai ser hostilizada na escola, vai ser aquela criança que não é convidada para aniversários, para festa, porque ninguém quer o amigo que bate, aí vai virar aquele adolescente problemático, aquele adulto complicado, e aí quando ele começa a se relacionar, né, amorosamente, começa a repetição de ciclo, repetição de ciclo, repetição de ciclo. Aí o que acontece, Ana? Você pode, quando você pega um casal onde um é narcisista ou os dois são, você forma dois tipos de personalidade, né? Ou um outro narcisista ou um dependente emocional, né? De qualquer forma. Entre, o que é um dependente emocional? É aquela pessoa que nunca consegue estar sozinha, né? Exatamente. Essa é uma primeira característica. Que é uma característica ele é um dependente emocional, porque ele vai repetindo relacionamento curto, prazo curto. O dependente emocional, ele se apega. Ou divorcia por causa de alguém, ou logo em seguida já tá com alguém, né? Mas o dependente emocional, ele se apega. É difícil ele se divorciar, ele separar. Ele não consegue colocar um fim, na verdade. Né? Ele fica sendo dependente emocional de um narcisista, geralmente. Né? Então, são geralmente as vítimas perfeitas para os narcisistas, são os dependentes emocionais, porque eles vão fazer de tudo para manter aquela relação, eles se anulam em prol do outro, eles só olham para o outro, os desejos deles, as vontades dele, as necessidades não importam, entendeu? Então, isso, empata disfuncional, exatamente isso, Luiz. Né? E aí, o que acontece? Os narcisistas têm filhos também narcisistas ou dependentes emocionais. Às vezes acontece, por exemplo, de ter dois filhos. Um é narcisista, o outro é dependente emocional. E aí aquele irmão narcisista começa a pisar no irmão que é dependente emocional. Né? E aí primeiro que o narcisista escolhe um dos filhos para ser o filho de ouro. Que geralmente, né? Se tiver um filho narcisista ali, geralmente o narcisistinha é o filho de ouro. E aí o dependente emocional vai servindo de suprimento para todos eles. É uma situação, assim, muito, muito difícil.
né? É muito Aquele sofrido. outro filho não é enxergado, não tem as suas necessidades básicas, né? E o drama, Não, Larissa, é assim, é muito difícil, né? É tão rápido. A gente acha que a pessoa, a vítima, né, de um relacionamento abusivo, a vítima de um narcisista vai sair daquele relacionamento, tudo bem, acabou, cortou o contato, que nem a gente falou, bloqueia no WhatsApp, tira de redes sociais, você tenta evitar todo o contato, você não se mexe, você passa a evitar lugares onde a pessoa está, onde não está, ou seja, você muda a sua vida, né? Para não estar com aquela pessoa. Só que aí o que acontece? Você fala assim, nossa, isso só vai dar, essa consequência toda só dá em relacionamentos longos. Muito pelo contrário. Eu acho que não tem tempo, aí eu vou falar, vai ser quase igual à união estável. Sem tempo, né? Sem um tempo definido. Depende, eu acho que mais da intensidade, depende do seu momento de vida como vítima. E acredito que o estrago feito com aquela questão dos gatilhos, das coisas, leva muito tempo a passar, ou pode ser que nunca passe, mesmo que você tenha uma ajuda, tem terapia, muitas vezes medicação, porque a pessoa às vezes entra numa depressão, né, profunda, sim, precisa entrar sim. naquilo. E aí, o que você daria? Até porque, assim, dentro do divórcio, isso eu sempre falo, né? É muito complicado do meu lado, porque eu falo assim para as pessoas. Pensa eu falando para uma vítima, né? Meu, você tem que ser forte, você vai ter que aguentar, porque a gente vai passar muita coisa junto. Eu não vou desistir. Mas para mim, Larissa, é um processo. O emocional dela que está lá. Por isso que hoje eu pergunto para todos os casais, independente se é ele ou ela que vem me procurar, eu tenho advogado muito mais para menino do que para menina ultimamente. Eu falo, você está na terapia? É a primeira coisa que eu faço para aguentar o barco, porque a justiça demora, a justiça é muito falha, que nem a gente está comentando. E aí, como que fica? Como ficam essas vítimas no seu consultório? Normalmente o casal vem como terapia de casal. Se eles param, você continua do atendimento, por exemplo, daquela vítima, ou você tem obrigada a parar? Não, se um dos dois quiser continuar o atendimento individual, eu posso continuar sem problema nenhum. Né? O narcisista geralmente não continua, né? Quem continua mesmo é a vítima. E aí, geralmente, elas continuam o atendimento, e aí eu continuo por um tempo, né? Até que se conclua o processo de divórcio, até que essa pessoa fique bem. Mas é um tempo, assim, Ana, muito longo, porque o narcisista, ele coloca vários empecilhos para aceitar acordo, ele coloca vários empecilhos para pagar o justo de pensão, Não, fazer né? a Aí aquela partilha, que a gente história... falou, esconde, põe bens em nome de pai, de mãe, em nome de É, irmão, manda dinheiro para fora do país sem a pessoa saber. não, um monte de Acredita que coisas. construiu, mesmo casado em comunhão parcial de bens, que a regra é clara, independente se esteja no nome de um ou de outro, constituído patrimônio durante o casamento, que houve, mesmo que ela esteja em casa, de que houve a contribuição, entendeu? Acha É, que foi usurpado, né? A usurpadora é a vítima, né? De que foi usurpado em seu exato. patrimônio, acha que paga muito de pensão, entendeu? Existe o controle, às vezes, financeiro a ponto de fornecer a cesta básica, ou de querer pagar completamente todas as Sim. despesas em natura para ter o controle financeiro absoluto daquilo, entendeu? E por aí vai. Tem, Você imagina. tem tudo E isso. aí, detalhe, e aí agora eu vou contar a cereja do bolo para vocês. E quando você pega um narcisista com um advogado que tem as mesmas características? Aí, Larissa, Aí é complicado. eita atrás Aí é de complicado. 20, são noites e noites fazendo recurso, que nem eu ando fazendo, porque tá numa leva. Ou muitas vezes, eu vou te falar mais, muitas vezes, às vezes até o narcisista convence o advogado, mais assim, não experiente nessa coisa, de que ele Uhum. realmente tem razão e de que a coisa tem que ser daquele jeito, entendeu? Não, com certeza. Com certeza. Isso é fato, porque eles são muito bons de lábia, né? Então, se pega uma pessoa que não tem habilidade, Ana, seja advogado, seja psicólogo, é muito complicado, né? Estelionato Aqui estão emocional, comentando. Larissa. Estelionato emocional. Complicado. É, exatamente isso.
Muito Aqui complicado. estão perguntando, em uma relação, um dependente não se confunde com ciúmes, posse? Às vezes se confunde, sim, né? Às vezes, o dependente emocional, ele pode até apresentar alguns comportamentos também abusivos. Porque o que acontece? O narcisista, ele às vezes trai muito, sai com um, sai com outro. E aí o dependente emocional tem aqueles ciúmes, tem aquele desejo de controlar, mas não controlar porque ele não quer que o parceiro dele não tenha uma vida. Ele tem o desejo de controlar para não perder aquela pessoa, porque ele não se vê sem alguém. São pessoas que não conseguem terminar relacionamento. Eles aguentam todo tipo de frustração, todo tipo de humilhação. Então, por exemplo, os dependentes emocionais, eles são traídos, eles percebem que estão sendo traídos, eles pegam a traição, mas ainda assim, eles não desejam terminar. O que eles têm medo é que o narcisista conheça alguém que faça ele ter o desejo de terminar. A Então, por Gracinha, isso que ele fica atrás. né? A Gracinha tá colocando, nossa, então em qualquer ação de separação, o melhor é contratar também um psicólogo? Não, tem separação que é tranquila. Conheço o casal que saiu de dentro de fórum, de dentro de cartório de mão dada, se transformaram em amigos. Cara que não quer passar ela para trás. Eu já tive um caso que os caras dividiram milhões. O cara podia ter carregado tudo, Larissa. Essa mulher não sabia, não tinha noção. O cartão de crédito quem tinha era a empregada, que fazia compra era empregada. Ela nunca tinha feito. Entendeu? Então você vai falar assim: esse cara podia ter passado a perna nela, ela não sabia onde estava o dinheiro, ela não sabia onde estava. Tudo em aplicação. Né? Ele deixou o imóvel maior para ela, ele dividiu na metade, ele pagou, ele não quis. Então, a gente tem, todo caso não, Gracinha, não é. As pessoas, a gente está comentando, assim, eu não sei, não vou dizer que são raros. Depende se o relacionamento é abusivo. Se for abusivo, Sim, realmente precisa contratar um psicólogo. sim. Agora, se não, não precisa. Né? Tem divórcio que acontece mesmo de uma forma muito E tranquila. aí cabe a gente, especialista em direito de família, não fomentar. Não é todo relacionamento que é abusivo. É, Não é. O exatamente. relacionamento abusivo é aquela das características. Brigas constantes, um querendo diminuir o outro, né? Isolamento social, isolamento de família. Às vezes Controle, a pessoa vai cercando, manipulação. ela vai tirando, né? Ela vai tirando, ela tira, às vezes, o trabalho. Os filhos nasceram, fica trabalhando em casa. Ele vai tirando autonomia, deixa que eu controlo. Às vezes a pessoa tem dinheiro, vamos supor, recebeu uma herança, deixa que eu controlo o seu dinheiro. Ele tem ciúmes de rede social, ele tem ciúmes de alguma situação que faça com que a vítima daquele relacionamento possa ver que existe um mundo lá fora e que vá, né? E que possa mostrar para essa pessoa, para essa vítima, de que tem alguém melhor e de que ela pode fazer diferente. Aí é onde começa a pintar os ciúmes por nada. Entendeu? E aí por aí nós vamos, né, Larissa? Por aí nós vamos. Se deixar a gente E falar quanto tempo, Larissa? Uns 3 dias seguidos? esse assunto, então, porque eu sempre falo, Ana, relacionamento abusivo, transtorno narcisista, dependência emocional, são assuntos que nunca esgotam. Nunca esgotam. Ana, quando Graças a você Deus. pensar que você já pegou todo tipo de relacionamento com um narcisista, abusivo e tal, vai aparecer um para você que vai te surpreender. Você vai pensar, nossa, um desse eu nunca tinha tido. E aí você vai pensar que teve todos. E de repente aparece um outro que você nunca tinha tido. Porque, assim, a variação da crueldade, infelizmente, é muita. Existe muita variação da crueldade. Né? E principalmente assim com redes sociais, a gente fica muito exposto. E as pessoas têm informações nossas de uma forma muito fácil. Complicado Entendeu? E isso. tem acesso a outras informações, a outras pessoas também de uma forma muito fácil. Então, para manipular, é simples. Eu sempre falo, gente, se eu quiser parecer milionária no Instagram, é muito simples. Agora, você imagina para eu fazer o meu marido parecer um abusador. É É simples também. fácil. É muito simples. É muito simples. E aí, quando você. E detalhe, né? Eu, fazemos live toda semana, todo o povo acha que a vida nossa é essa, né?
Imagina, né? E aquela vida E aí, quando chega, né, a vida de artista, tal, e aí, quando chega um artista, por exemplo, aquele caso do Nego do Borel, que eclodiu de que a menina vivia, quase todo mundo cai das pernas, porque o que aparece nas redes é a família feliz, e aí, às vezes, você quer blindar isso e não consegue. O narcisista precisa demonstrar nas redes sociais de que ele está bem, de que ele está feliz, de que ele está. Do objeto novo dele de conquista. Então, ele estampa logo o relacionamento na rede social. Para quê? Para o resto, ou para fazer para a antiga vítima picuinha, ou para demonstrar para todo mundo, né, o seu novo objeto de que aquele outro relacionamento era uma porcaria. Né? É a não validação dos sentimentos alheios. E quando a pessoa, e aí você pergunta para o narcisista, o que a pessoa te trouxe de bom? Larissa, eu vou falar, não existe ou eu estou errada, todo relacionamento é 100% ruim? Não, todo relacionamento não. É com narcisista, você diz? Não, ainda com qualquer tipo de pessoa. É sempre não. Nenhum relacionamento. Até mesmo o relacionamento abusivo, ele não é 100% ruim, tem a parte boa. Que é isso que faz a vítima ficar. Porque o que acontece? No início do relacionamento, o narcisista encanta aquela vítima. Né? É um conto de fadas. É um conto de fadas. Né? Tanto o homem narcisista assim, quanto a mulher narcisista faz assim, isso. como você está largando esse homem? Entendeu? É isso. Como você está largando essa mulher? Entendeu? É Exatamente. Isso. E aí, tá, e aí eles mudam a postura. E eu vou te dizer, ele nem sempre... Porque às vezes ele te traz lição. Ele pode não te... Aquela brincadeira besta, aquele meme horrível. Se não é bênção, é lição. Eu tenho um ódio mortal disso. É como a mesma frase, né? Melhor tá por vir. Fala, gente, o melhor não chega nunca, né? Então, o que você faz, né? Essa história do relacionamento, nem todo. E aí você vai perguntar pro narcisista, ele vai simplesmente invalidar o relacionamento que ele teve com aquela vítima. Entendeu? Porque ele simplesmente não alcançou o objetivo dele, ou alcançou e tratou aquilo como um lixo. Complicado. É exatamente isso. Lari, vou ter que ir. Tá bom, vou ter querida. que te deixar. Tá. Ó, fica aqui meu agradecimento. Olha, eu fazendo como se a live fosse minha, mandando na live. Mas, ó, quero deixar sua assim, também, é sua também. A gente, não, a minha dessa semana é essa, filha, porque não dá tempo. Só para você saber, no último mês, entraram 7 casos de violência, de falsa acusação de violência doméstica no meu escritório. Só que isso eu tenho 5 dias para responder inquérito policial dentro de coisa, então eu várias noites ultimamente trabalhando atrás de coisas atrás. Por isso que eu falei, eu tenho atendido mais menino, tá bem complicado, bem complicado. Então, por isso. Mas eu queria falar para você assim, vamos continuar nossa série de lives o ano que vem. Mínimo 4. Não esqueci do nosso projeto, ok? Ele só está adormecido até janeiro. Eu preciso de um tempo, depois desse fim de semana do curso que eu voltei, da reciclagem que eu fiz, eu preciso só, né, reciclar. Eu quero sentar, vou convidar você e mais 2 pessoas para a gente sentar e conversar e colocar aí nossos planos para o ano que vem em ordem. E assim, uma das primeiras lives do ano, estaremos aqui conversando a respeito dessa fusão direito-psicologia, porque é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sim, Luiz. 7 casos de falsas acusações de violência doméstica. E aí, faz prova negativa contra si mesmo? É muito complicado. Muito complicado, muito complicado. Casos de que faz 6 anos pai que não vê filho, casos de suspensão de visitas, um montão de coisas que a gente vai. Ok? Lari, agradeço de coração essa live. Que seja um final de ano excelente para você. Que Deus te dê paciência, sabedoria e muito coração para dar colo para esse povo todo. Saiba que o que você precisar, estou sempre aqui. Continue indicando as nossas meninas para o encaminhamento. Os casos que você precisar, você já sabe. Aqui tem acolhimento, atendimento, coração. E obrigado por tudo que você fez por mim esse ano. Combinado? Eu que agradeço. Agradeço a confiança, agradeço a parceria, agradeço demais você. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente nessa live.
Não até esquece agora. de deixar gravado que o Alexandre vai baixar e vai jogar lá no meu canal amanhã para o pessoal Vai ficar gravado, pode reassistir. ficar tranquilíssimo. E para quem não me Sempre fica segue, gravado. que está aqui através da Lari, é esse site, é esse Insta, @dra.ana.brocanello, toda semana conteúdo, assim como o da Lari. A da Lari é terça-noite, às 20 horas, e meu toda quarta-feira, às 17h30. Beijo no Tá coração de ótimo, todo querida. mundo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite para todo mundo.